Primeiro eu vou fazer uma citação que tu vai adorar. Vou citar Skinner. Que bom. Tecnologias do ensino. Tecnologias do ensino. Eu li um capítulo, não me lembro em que contexto, mas teve uma frase que grudou. Incrível. Isso nós estamos em 2025. Isso. No mínimo uns 15 ou 20 anos, mas grudou. Aspas para Skinner. Skinner diz, dadas as devidas condições, toda criança aprende. Ponto. Fecha aspas. Ponto. Né? Dadas as devidas... É o que você está dizendo. É o que eu estou dizendo. Dadas as devidas condições, toda criança aprende. Eu quero transformar isso na seguinte pergunta. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o espectro do autismo é uma coisa muito diversa. Isso. Fora também questões de comorbidade, né? Essa criança pode ter, além do autismo, deficiência intelectual ou outras questões. Bom, o que essa criança, óbvio, eu suponho que ela, como diz Skinner, ela aprende sim, mas ela aprende de modo adaptado às suas características, sim, ao seu ritmo. Perfeito. E dentro do que a gente chama hoje, Neide, de níveis de suporte 1, 2 e 3. Por exemplo, bora lá, o que uma criança, por exemplo, no nível 3, pode aprender? Eu tenho essa dúvida, sincera. Você diz, não é só socializar. Eu tô com você. Uhum. Mas eu vi, por exemplo, crianças com nível 3 de suporte muito difíceis, com padrões de comportamento muito extremos, do ponto de vista assim, disfuncional. Claro, tinha problemas também familiares envolvidos. Mas eu fico pensando, poxa, o que é que fulano, eu tô pensando numa criança específica que pode aprender dentro das condições que ele vive? Eu posso falar do meu próprio filho. Por favor. Se me permite. Por favor. Meu filho foi essa criança. Foi essa criança que academicamente evoluiu pouquíssimo no ambiente escolar. Sim. Academicamente evoluiu pouquíssimo. Ele tem uma deficiência intelectual grave, uma epilepsia refratária, que até hoje... Deficiência intelectual também, associada? Deficiência intelectual, sim. Autismo nível 3 de suporte, não verbal. Aprende? Aprende. Mas aprende o que exatamente? Equação de segundo grau? Não. Sim. Não aprendeu a equação de segundo grau. Ele não aprendeu os números. Ele hoje está... Se a gente mostra, ele já reconhece, por exemplo, até o número 5. Mas ele tem 20 anos de idade. Tá? Então, quando Skinner fala, dadas as devidas condições, toda criança aprende, são condições, inclusive... filogenéticas, biológicas, sim, né? Sim. Não só parte não da só ontogenia. Ambiente. Exato, Sim. não é só ambiente. Então, existem condições pré-existentes para aprendizados acadêmicos que meu filho não tem. Não tem. Mas ele aprende outras coisas, né? No ambiente escolar, ele teve inúmeros aprendizados que a gente não conseguia em outros ambientes, né? Respeitar uma fila... Ficar sentado... Meu filho não sentava um segundo, Paulo. Ele hoje passa horas sentado e há muito tempo faz isso. Mas ele aprendeu isso na escola. Mas é importante dizer, houve toda uma tecnologia do ensino envolvida. Não tinha na escola, ele não tinha esses profissionais, né? Ele é anterior a essa legislação da Berenice Piana. Então não existia... Né? Ele tem 20. Quando ele estava na escola, era anterior a isso. Ele não completou a escolarização. Eu optei por retirar da escola. Não havia mais sentido no Fundamental 2. Não fazia mais o menor sentido para ele. Sim. Né? Mas ele tinha uma assistente terapêutica. Aí é outra nomenclatura, é outro profissional. Que não é vinculada à escola, ela é vinculada a uma equipe terapêutica e que a escola recepciona. Certo. É uma profissional também de ensino médio, porém treinada e supervisionada para dar atendimento àquela criança em suas individualidades. Com um plano terapêutico, com coleta de dados, com programas bem estabelecidos. E aí sim a gente consegue avanços. Né? Inclusive, a introdução alimentar aconteceu na escola. Ele não comia. Só comia pastor, só comia iogurte. Né? Então, todo um planejamento foi feito. Mas ele tinha uma assistência terapêutica. Então, foi dada a condição, ele aprendeu algumas coisas.
mas aprendeu a academia, o que é academia? Não, ele não aprendeu. Né? E assim, a gente vai ter algumas crianças que não vão aprender, mas outras vão. Com essa tecnologia do ensino e com muitas outras que a gente tem hoje. Muitas crianças vão avançar. Sim. Né? No ensino da matemática, da língua portuguesa. Eu tenho crianças hoje que estão sendo alfabetizadas, que já foram alfabetizadas. Crianças para as quais a escola olhava com desdém. Mas o quê? Não eram dadas as condições que aquela criança precisava. Sim. Criança que não parava nem dentro da sala de aula. Qualquer vacilo da professora saía correndo sala fora. Hoje, senta, copia do quadro. Tá começando o treino de letra cursiva, já lê a cursiva, ainda não faz por questões motoras. Então, dadas as condições, a criança vai aprender. Todos vão aprender a mesma coisa? Não. Não vão, gente. Nem eu sei a mesma coisa que você sabe. Exato. Nem vou conseguir atingir isso. Mas toda criança é capaz de aprender. E a escola precisa ser capaz também de identificar que currículo eu posso apresentar para essa criança. Será que eu preciso realmente focar no acadêmico? Ou eu posso partir para um currículo funcional, por exemplo? Sim. Né? A criança aprender no ambiente escolar habilidades que sejam mais práticas da vida dela. Por exemplo, é inconcebível eu ver um adolescente de 16 anos de idade cuja mãe exigiu que a escola ensinasse ele a fazer cópia do quadro e ele faz, porém ele ainda usa fraldas. Eu acho isso inconcebível. Sem críticas a essa família, mas, gente, vamos olhar para a autonomia desse indivíduo. Será que não seria muito mais benéfico para esse indivíduo no futuro termos ensinado no ambiente escolar, e por que não o uso do banheiro? Sim. Eu testemunhei um caso, na escola em que eu trabalhei, um caso parecido, assim, de controle de esfíncteres, e havia muita dificuldade. Inclusive, pegando essa deixa que você coloca, eu queria te perguntar o seguinte sobre o papel da família em todo esse processo, porque, na minha experiência, eu percebi que um dos pontos de dificuldade tinha a ver com um descompasso muito grande entre escola e família. A rotina em casa era totalmente diferente da rotina que essa criança tinha na escola. Então, por exemplo, na escola, se exigia que essa criança com autismo permanecesse atenta, fizesse as atividades no caderno, como você falou, copiando coisas do quadro. Sim. E quando esse menino chegava em casa, esse menino estava na tela o tempo inteiro, ali o que a gente chama de hiperfoco, não sei se é correto utilizar essa nomenclatura, e isso não funcionava. Assim, um descompasso que fazia com que essa criança não evoluísse. Como é que a família entra aí como um agente de potencialização? Né, o papel da família é fundamental. Veja, estamos falando do transtorno do espectro autista, que é algo multifacetado, né? Existem muitas condicionantes envolvidas. Sim. E a gente não pode achar que a escola e nem agente algum vai conseguir sozinho dar conta disso. Então, ou a gente tem um envolvimento de família, escola, equipe terapêutica, médicos, ou a gente tem um envolvimento desse grupo de pessoas, ou a gente não consegue. O que a gente vê muito hoje são famílias cobrando das escolas. Sim. Uma cobrança, assim, muitas vezes absurda. Mas, e como você mesmo disse, a família não faz o seu papel. Não faz o seu papel. Muitas das vezes. Tem famílias que são exemplares, mas não é o que a gente vê na maioria. Então, eu costumo dizer, os pais, eles precisam participar da vida escolar dos filhos. Participar não é mandar o filho numa van, vai e volta, não conhece nem a professora, só vai lá para cobrar ou para reclamar. Participar efetivamente, ir para as reuniões, conversar. A gente não faz conversas delicadas em porta de escola, marcar reuniões, conversar com a equipe pedagógica, coordenadores, conhecer a professora, entender quais são as dificuldades que a professora está tendo lá, né? Precisa apoiar a escola, os pais precisam apoiar. A escola está tão perdida, gente, está muito perdida, querendo acertar, mas não sabe o caminho. Infelizmente, não foi trilhada essa possibilidade para a escola fazer a inclusão como a gente espera. Então, a gente precisa apoiar a escola. Olha, leva material de apoio, informa sobre seu filho,
Dá ajuda, indica um curso, um podcast, um vídeo no YouTube, eu não sei, mas apoie isso, né? Incentive a escola a se engajar no seu filho, mostre para ele que vale a pena, porque você está junto, que você é parceiro. Por último, solicite. O que a gente vê é que os pais vão primeiro para pedir coisas. Ou pedir, eu estou sendo delicada, muitas vezes é exigir coisas. Né? Com tons de ameaça, que vai judicializar, que vai na justiça. Então, a escola, ela não é inimiga. Né? Eu quando mãe, eu cometi muitos erros. Né? E hoje eu aconselho as pessoas que estão ali sob meus cuidados a não cometerem erros que eu cometi, de chegar na escola com muita cobrança, mas sem dar a contrapartida e sem entender que ali é um espaço que está tão perdido, né? Talvez muito mais perdido que os próprios pais. Sim. Né? E o papel da família? Não tem como a gente desvincular, Paulo. Não sim, tem. sim. Olha, tem tanta coisa, né? Eu vi tantas coisas. Foi uma experiência de 2 anos. Em 2 anos dá pra... né? Trabalhando 30 horas na escola. Eu ia na escola todo dia. Todo dia eu estava na escola, pelo menos um turno. Então, vamos lá. Uma coisa muito comum assim, que eu vi. Como eu trabalhei numa escola pública, aí tem toda uma característica sociodemográfica dessa população, né? Uhum. Então, alguns fenômenos se repetem, alguns fenômenos são regulares. E uma coisa que eu vi muito acontecer eram famílias que usavam essa mãe. Eu vou falar mãe, porque na maioria dos casos, em 98% dos casos, eram as mães. A mãe. Casos, por exemplo, me ocorre aqui um caso de uma mãe de 2 meninos autistas e que foi abandonada pelo esposo. Os meninos com comprometimento importante, assim, comprometimento severo. E para essa pessoa, a escola ela só pensava na escola como um espaço para ela descansar. Exato. Não tinha essa intimidade com a escola, era um espaço para ela relaxar. Exato. Porque ela sozinha, com essas 2 crianças, dando muito trabalho. E é isso mesmo. E a ideia era... toma aí, fica com eles aí essas horas enquanto eu vivo. Perfeitamente. Isso é complicado. Qual a chance disso dar certo? Não tem. Baixíssima. É baixíssima. É baixíssima. Porque é isso, um agente apenas não vai conseguir dar conta de algo tão grandioso quanto é a escolarização de uma criança. Com comprometimentos graves.